Assim, a principal qualidade que eu vejo ao contratar é a paixão. Assim. Se o cara analisa a empresa nas horas vagas, tende a ser um melhor analista. Eu acho que o cara que faz tudo com paixão vai mais longe e a análise não é diferente, né? Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá, ouvinte do Invista com o Thiago, está começando mais uma edição deste podcast onde o Lucas Goldstein, que é este que vos fala, está ao lado do fundador da Suno Research, o Thiago Reis. Olá, Thiago. Sempre um prazer enorme estar com você, Lucas, e sempre com os convidados especiais e também com nossos ouvintes. O que a gente preparou hoje, Lucas? Hoje trouxemos o homem por trás da Bresser Asset Management, Bresser Administração de Recursos, abrasileirando a situação, o Rodrigo Bresser. Muito boa tarde, no caso que estamos gravando à tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição. Antes de começarmos, não se esqueça. Desde já, siga o Invista com o Thiago no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer player que você esteja ouvindo agora. O fundo da Bresser foi escolhido o mais resiliente do país? Me conta essa história. A gente tem um histórico muito longo, né? A gente tem um fundo desde 2003 e antes disso a gente já tinha um histórico na parte de ações. E uma característica nossa, eu acho que é justamente essa, quer dizer, a gente aproveita as oportunidades quando elas aparecem, quando o mercado está bom, a gente aproveita, a gente procura investir nas melhores empresas e nos melhores setores para ter um desempenho muito bom e correr mais risco. Mas também nos momentos que a gente vê que a situação está mais delicada, está mais perigosa e tudo mais, a gente faz o possível para preservar o capital, né? Então, muitas vezes reduzindo caixa, esse tipo de coisa. E também, em todos os investimentos que a gente faz, a gente olha muito o risco da empresa, o risco do negócio, a alavancagem do negócio, o risco que o negócio em si tem, o setor que ele está, a forma como ele opera, e procura descartar praticamente todos os negócios que a gente vê como muito arriscado, né? Então, a gente tem um perfil de carteiras que é mais conservador, a gente se preocupa muito com preservar o valor, não só valorizar as ações, mas preservar o valor para evitar ter perdas grandes, né? Bresser, conta um pouco da sua história, como que você foi parar no mercado acionário? Legal. Eu comecei trabalhando no mercado financeiro, trabalhando no banco, trabalhando junto com a equipe que hoje está basicamente na direção do Banco ABC. Então, com a parte de crédito, com a parte de empresa, já vem no negócio, mas basicamente o nosso foco lá não era ações, era empréstimos, né? Uma época no Brasil bastante turbulenta, inflação, planos de estabilização de inflação e tudo mais. Depois eu saí, fiz um mestrado, me especializei em finanças lá nos Estados Unidos, e quando eu voltei para cá, primeiro o caminho natural seria voltar para o mercado financeiro. Tinha o BBA, tinha a BTG, tinha a JP Morgan, tinha vários bancos bastante atrativos para se trabalhar. Mas eu fiz um summer job e gostei muito da McKinsey. E acabei voltando para a McKinsey e fiquei 4 anos como consultor na McKinsey. Mais com projetos de estratégia, um foco no mercado financeiro, quer dizer, atendi clientes também no mercado financeiro. E foi uma experiência muito boa que complementou a minha formação na parte de administração. Depois desse período, eu tinha vontade de voltar para o mercado financeiro e trabalhar, e uma das opções era trabalhar na parte de ações. Tenho vários colegas que saíram da McKinsey e trabalharam com private equity, trabalham até hoje. E esse era um caminho, mas eu acabei indo para ações líquidas. E entrei num banco, que é o Banco Matrix, e o banco não existe mais, mas foi um banco muito bem sucedido, formado por profissionais do mercado financeiro, e eu foquei nessa parte de ações. E fazer a gestão de fundos, de ações lá, e foi uma experiência também muito boa. Então, desde lá que eu tô trabalhando na parte de ações. E daí eu gostei muito dessa área, e era uma oportunidade de se acompanhar todo o mercado, toda a parte macroeconômica, como a parte política, e como fundamento, e olhar com bastante profundidade para as empresas. Então, eu gostei disso. Depois o banco, basicamente,
se desfez, quer dizer, vendeu a parte de asset e distribuiu o capital entre os sócios, e eu montei a gestora, né? E estamos aí até hoje, né? Desde o finalzinho de 2001 até hoje. Você mantém contato com o pessoal do Matrix? Algumas pessoas, sim, mantenho, claro. Então, estão em vários lugares, né? Muitos têm o seu próprio family office, foram muito bem sucedidos, e enfim, acho que foi uma bela escola também, né, para a parte de investimentos. O banco tinha uma área de renda fixa muito forte, macro, como tinha o Banco Garantia, né, que depois virou Credit Suisse, o Pactual, atual BTG Pactual, Icatu e tudo mais, quer dizer, eles faziam muitas operações, o mercado de ações era pequeno na época, e a gente acompanhava tudo isso, sempre gostei muito da parte macroeconômica, mas o dia a dia era na parte micro, quer dizer, na parte de ações, olhando os setores e tudo mais, né? E aí tem bastante gente boa espalhada aí pelo mercado, que saiu do banco. Falando de resiliência ainda, eu quero saber, a gente está num ano, digamos assim, pouco turbulento, né? Coronavírus, fechamento de comércio, busca de vacina, quedas na bolsa, aí agora vem a segunda onda do vírus. Como é que está a performance da Bresser neste ano de 2020? Olha, esse ano também foi, de certa forma, caracterizado por resiliência. A gente, no começo do ano, a gente subiu bastante. Abrimos o ano aproveitando uma oportunidade que existia, aí, que é esse cenário de juros baixos que nós estamos vivendo. Então, estava com posições juro baixo, disruptura de vários setores e tudo mais. E começamos janeiro muito bem. Depois veio a pandemia, a gente fez uma mudança de shift e ficamos bastante mais conservadores. E quando o mercado estava caindo 35%, o índice, a gente estava caindo também, mas estava caindo menos. Estava caindo uns 25%. A gente estava talvez entre os 20% melhores ali do mercado. Isso foi de março a abril e maio. Depois, a partir de maio, mudou o mercado. E a gente não foi muito rápido nessa mudança. A gente aumentou as alocações novamente e tal. Compramos bastante empresa digital também, né? Compramos Magazine Luiza, compramos Mercado Livre e tudo, vendo que era uma forma conservadora de pegar um retorno do mercado. Quer dizer, essas empresas iam se dar bem, e se o mercado voltasse, elas iam continuar indo bem. Se a pandemia continuasse um cenário de lockdown e muita restrição à mobilidade, elas também iam se dar muito bem. Então, não tinha muito erro. Esse é um exemplo assim era uma tentativa de comprar uma empresa que teria resiliência nesse momento. E isso foi bom, mas teve alguns outros setores que tinham caído bastante, que voltaram bastante, e aí a gente deixou alguma oportunidade, né? Mas mantivemos sempre no fundo de ações, sempre mantivemos aí entre 7%, 8% até 10% acima do Ibovespa durante o ano todo, né? E continuamos mais ou menos dessa forma. A gente tem um fundo multimercado que ele basicamente replica a carteira de ações, só que numa proporção menor, uns 20%, 30%, também opera em juros e câmbio. E esse fundo teve também o ano todo bastante bem colocado, chegou a estar subindo 8%, 9%, 10%, agora esse mês aí estava subindo 8%. É um fundo multimercado. Então também é um fundo multimercado que a vida toda bateu o Ibovespa, se chama Bresser Hedge Plus. Então nele a gente fez alguns shorts que também ajudaram bastante, pudemos reduzir de uma forma mais agressiva a exposição e também foi positivo, né? Quer dizer, agora nós estamos chegando no final do ano, que de um modo geral a gente estava relativamente otimista com o mercado internacional e, quer dizer, acreditando que essas eleições nos Estados Unidos não iam ter muito problema para o mercado de ações e que o Biden ia ganhar as eleições, que de modo geral o Biden seria um melhor presidente do que o Trump. Então isso seria positivo. Uma recuperação na China e uma tendência com a vacina a ter uma recuperação no resto do mundo também. E então essa onda deveria continuar. Teve isso, não foi uma surpresa, que vem piorando já algumas semanas, pelo menos, essa situação do Covid, essa segunda onda, que está atrapalhando. É difícil falar qual é a extensão disso. Era razoável que tivesse alguma correção, mas a Europa está reagindo de uma forma bastante forte e a gente vai ter uma volatilidade, né? Acho que não faz sentido você ter
as quedas que tiveram no passado, mas, quer dizer, esse dia como hoje não dá para dizer que o mercado já vai virar e voltar a subir. É muito cedo para falar isso agora. É uma coisa razoavelmente preocupante. Mudando um pouco de assunto, você tem um fundo aí que teve um histórico muito interessante, parabéns. Quais foram os melhores cases aí que contribuíram com essa performance? E fala também depois do que aí jogou um pouquinho para trás, aí, que sempre tem alguma coisa que atrapalha. Vamos começar assim, alguns cases recentes aí que eu acho que foram bons, quer dizer, e também o que jogou para trás. Depois a gente vai um pouco mais para trás. Quer dizer, a partir de 2017 a gente comprou uma posição, não era uma posição grande, mas foi muito bem, foi a Magazine Luiza. Esse foi um caso de bastante sucesso, né? Já me disseram que eu poderia ter me aposentado com a Magazine Luiza, porque a gente foi um dos primeiros a comprar a Magazine Luiza, mas a gente nunca manteve uma posição muito grande, acima de 5%, 7% do fundo e tal. Não deixou a posição crescer e ficar muito grande. Do ponto de vista de controle de risco, foi muito bom. Mas então isso aí ajudou bastante a performance em 2017. Isso foi um caso de sucesso bastante grande, ninguém olhava, acreditavam que a empresa estava muito mal e ela estava bem. A empresa tinha tido problemas, o mercado estava muito contrário a ela, mas ela estava se reestruturando, arrumando a casa, justamente para voltar a crescer. E estava com um valuation ridículo. Quer dizer, ela valia, no cenário mais conservador possível, valia 3, 4 vezes mais. Claro que tinha algum risco, e a gente comprou, e foi bom, foi muito bom. Então, esse foi um caso de sucesso, não é tão recente, de 2017, mas olha, também em 2019 a gente ganhou bastante dinheiro com a JBS também, foi um caso bastante bom, uma empresa que saiu, a gente pegou ela num bom momento, a gente percebeu que as margens dela vinham consistentemente altas e tinha um potencial de aumentar bastante, e o valuation muito descontado. E a gente sabe que a governança é muito ruim, ela tem sofrido por causa disso, mas foi 2018, 2019, foi um caso bom, não era uma posição muito grande também, né? Então uma posição de 8%, 7%, assim, não é uma posição muito grande, mas também foi bastante interessante. Assim, é um papel que a gente está vendo ainda, é um papel que está absolutamente descontado, né? Para trás, né, vou ser equilibrado aqui, né? Então, para frente ou para trás, né? Para trás, a gente nunca teve muita sorte com a BR Foods. Está comprando algumas vezes, mas nunca tivemos muita sorte de ganhar muito dinheiro. Quer dizer, soubemos toda vez sair e também não perder. Quando a gente viu a performance dela deteriorando rapidamente, não tivemos um ganho muito grande na ida, mas também quando ela piorou, a gente soube sair das posições. Quer dizer, a gente tem sabido sair também das posições. Nada contra a empresa, mas a gente não é um papel que a gente tem muita facilidade, não tem tido muita facilidade para ganhar dinheiro. Mais para trás, a gente já ganhou bastante dinheiro com a Lojas Renner. No varejo, de um modo geral, a gente ganhou dinheiro com a Hering, também bastante. Soubemos entrar, soubemos sair. Na Hering, com a Lely Blanc, a gente também ganhamos bastante dinheiro. Ano passado, ganhamos um bom dinheiro no final do ano passado, no final só, que a gente entrou na Centauro, também foi um bom caso, também soubemos sair. Essa foi uma que a gente saiu no começo de fevereiro, e enfim, não voltamos, mas essa foi bom não ter voltado para a empresa, que ela não performou. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, estamos com o Bresser, que tem uma pegada nitidamente macro, e o Thiago, que tem uma pegada micro, uma vez que também o Bresser é de um fundo, o Assuno fala mais com o investidor individual. Como é que vocês acabam escolhendo a equipe de vocês? O que vocês levam em consideração a atuar com o time que vocês atuam hoje, tanto na Assuno quanto na Bresser, e qual é o tamanho deles, a proporção dele por ativo que vocês acabam tendo em carteira? A nossa equipe, basicamente, a gente tem um economista também. Sempre tivemos pessoas quer dizer, o acompanhamento econômico é bastante grande. E tem o meu pai, que foi ministro da Fazenda, tem muitos livros publicados, tal, ele participa dos comitês de investimento, então, claro, tem uma pegada macro bastante forte. Mas, basicamente, a gente tem as pessoas fazendo análise, o restante do nosso time todos são analistas, que estão olhando o fundamento da empresa,
fazendo análise, fazendo fluxo de caixa, conversando com as empresas e lendo relatórios, né? São pessoas formadas, em geral, em administração, ou às vezes em economia, também, às vezes também em engenharia, que é um perfil que gosta muito do mercado financeiro e vai muito bem, quer dizer, pessoas de excelente qualidade. Aqui na Suno a gente tem uma equipe grande de analistas, né? Assim, a principal qualidade que eu vejo ao contratar é a paixão, assim. Se o cara analisa empresas nas horas vagas, é porque ele tende a ser um melhor analista. Eu acho que o cara que faz tudo com paixão vai mais longe e a análise não é diferente, né? Você fala, por exemplo, aqui com o Baroni, né? O cara, nas horas vagas ele fica lendo relatório de fundo imobiliário, um verdadeiro apaixonado aí por fundos imobiliários. E é esse tipo de pessoa que a gente gosta. Eu não gosto muito de ter a divisão setorial, acho que você perde um pouco da visão 360. Eu gosto de analisar negócios das mais variadas, vamos dizer assim, verticais, empresas de internet, até empresas de commodity. Acho que você aprende muito, não ficando somente num segmento e transitando por mais segmentos. É assim que a gente faz aqui na Suno. Não é o único jeito, mas tem funcionado para a gente. A gente tem entregado um resultado bem acima da média dos benchmarks aos nossos assinantes com essa abordagem 360. E eu acho que, de certa forma, foi por isso que a gente embarcou um pouco mais cedo nessa questão da digitalização, né? A gente não pegou algumas empresas que o Brester falou, mas a gente pegou algumas internacionais, né? Como Apple, Google, Facebook, e acho que muito porque a gente começou a ver em algumas empresas de consumo que elas estavam perdendo market share para empresas, vamos dizer assim, que nasceram nesse ambiente digitalizado e que fizeram uma estratégia online muito bem feita. E muito do budget dessas empresas passava por essas plataformas. E isso fez a gente abrir o olho para ter essa visão 360. Né? Esse é só um exemplo, mas que eu acho muito bom. Às vezes você pega o conhecimento de uma área e explora em outra, e por conta disso a análise fica, às vezes, até mais profunda por conta disso. Eu estou de acordo com você. Eu acho que o tradicional é por setor e a gente está mais no tradicional, quer dizer, facilita um pouco a vida do analista, já ter os modelos e tudo para fazer as análises, mas a gente faz alguns times também entre as pessoas de diversos setores e discute tudo, às vezes para ter uma opinião formal, e tem os comitês, onde também todo mundo traz e divide as opiniões. Vocês têm comitês aí, Thiago, na Suno? A gente tem a reunião semanal de analistas, né? E a gente mantém constante comunicação com os analistas. A gente não tem propriamente um comitê, a gente tem a reunião semanal de analistas aqui da Suno e a gente mantém constante comunicação. A gente tem um grupinho de WhatsApp lá que está sempre mandando as coisas e discutindo, né? Aliás, não só entre a gente, eu gosto de conversar bastante com outros investidores, às vezes pessoas até que são full-time investidores. Eu gosto de manter constante comunicação com outras pessoas, porque, não sei se o Brester vai concordar comigo, mas eu acho impossível você manter um olho em todos os ativos do mercado. Então, network é muito importante para te manter atualizado a respeito de um case e tal. Às vezes você consegue acelerar muito o aprendizado a respeito de uma tese, ou acelerar muito a atualização de uma tese, mantendo contato. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais gasto tempo no dia é comunicação, inclusive comunicação com outros profissionais de investimento. Você tem o buy side e tem o sell side, né? Quer dizer, tem o sell side que publica as coisas e que tem analistas muito bons, mas o mercado é muito maior que o sell side. Tem muita gente aí para conversar, para ver opinião, e isso enriquece muito. Na Brester, você tem uma carteira mais concentrada ou pulverizada? Olha, a gente, assim, ideal seria 12 ações. A gente muitas vezes começa a comprar e passa de 15. E depois a gente pega as posições menores, as posições que a gente desistiu, não está muito interessado, e reduz e concentra mais. Então, eu acho que se a gente tivesse 12 ações, ou às vezes um pouquinho mais, é uma boa concentração.
Quer dizer, seriam posições de 8%, 10%, pode ter uma outra posição que chega até 15%, que a gente esteja vendo bastante potencial. Eu acho que isso funciona. Para nós, o ideal é isso, o ideal seria não passar de 12 posições. Você acaba correndo mais risco, tem que ter uma convicção maior nessas posições. Por que você corre mais risco? Porque você deixa muita posição de fora. Você pega o índice e tem um monte de papéis, tudo com 3%, tem 60, mais de 60 papéis. Você tem que confiar mais no seu taco, né? Exatamente, você tem que confiar mais no seu taco, tem que estar com certeza de que essas ações realmente são as melhores em relação às outras, mas a grande vantagem é que você está focado nelas, né? Quer dizer, você está focado, consegue falar com a empresa bastante, ter conhecimento bastante profundo sobre as empresas e está acompanhando tudo o que acontece no mercado e vendo como isso reflete nas ações. Quer dizer, você não dorme tão bem, mas você tem um desempenho melhor. Então, eu acho que um portfólio concentrado, na medida do possível, se tiver posições que tem muito pouca liquidez, daí não tem jeito, daí às vezes vale a pena você comprar e ter um pouquinho na carteira, mas não havendo problema de liquidez, a melhor forma de fazer a gestão é essa, de uma forma concentrada. Thiago tem problemas para dormir à noite ou ele lida bem com a volatilidade? Não, eu durmo que nem um bebê, cara. Sou campeão sul-americano de sono, cara, durmo muito bem. Cara, assim, eu penso assim, não, a concentração é somente um dos quesitos na hora de você analisar, vamos dizer assim, o risco de um portfólio. Eu vou dar um exemplo. Às vezes é melhor você ter um portfólio 100% num único ativo, vou te dar um exemplo aqui, no título do governo americano, do que você ter uma carteira pulverizada em várias empresas que não tem receita. Então, eu acho que o que você tem dentro do seu portfólio é tão importante, ou talvez às vezes mais importante, do que a concentração em si. Então, eu vou tratar aqui de dois assuntos, né? Eu estava no auge dessa crise aqui que a gente enfrentou esse ano, acho que várias pessoas fizeram isso, eu também fui fazer, né? Deixa eu fazer aqui uma recapitulação de cada um dos investimentos e tal. E eu fui ver que as minhas 4 maiores posições, as empresas estavam recomprando ações nos piores dias, né? O Google, a Apple, o Facebook e a Unipar aqui do Brasil. Tem um portfólio internacional que também ajuda a ter uma certa diversificação e uma volatilidade menor ao longo do tempo, né? A gente viu esse ano que as ações lá fora valorizaram em reais e também valorizaram em dólar por enquanto, e enquanto a Bolsa Brasileira está negativa bem forte no ano, aí, caindo, sei lá, uns 20%. Então, eu dormi muito tranquilo, porque essas empresas têm balanços sólidos, têm modelos de negócio que são bastante fortes, margens elevadas, um caráter de recorrência forte, e por conta disso estava até recomprando suas ações nos piores dias, né? Então, eu acredito que um bom portfólio tem entre 15 a 20 ações, eu tenho 90% do meu portfólio entre 15 e 20 ações, eu tenho até bastante ação, eu tenho ali uns 70 ativos no meu portfólio, mas a concentração muito grande nas 20 principais posições, todas aqui a gente indica na Suno em alguma carteira, e é mais ou menos isso, assim, eu gosto de empresas que tenham recorrência, margens altas, crescimento, um management que se provou aí capaz de entregar bons resultados e balanço sólido e, obviamente, um valuation bom. Se você conseguir encontrar algumas dessas características ou todas, eu acho que você vai ter um portfólio vencedor ao longo do tempo e eu tenho ficado bem feliz aí com os resultados. Eu acho que só comentar um pouco, quer dizer, nessas características que ele falou, eu acho que são fundamentais, né? A gente tem uma tendência a olhar os números atuais da empresa e fazer o valuation, e é muito difícil dar o valor adequado para o management, quer dizer, para a capacidade do management transformar a empresa e transformá-la numa empresa melhor. Então, claro, isso realmente é o que tem feito a diferença, quer dizer, as empresas que cresceram no país cresceram dessa forma, né? Cresceram com
com management que foi criativo, que soube lidar com todas as crises e conseguiram crescer. Quer dizer, é muito importante aí que você tenha crescimento, né? Quer dizer, o sucesso da empresa, o sucesso da ação vai muito no crescimento, né? Essas empresas que a gente está vendo aí que tem ido muito bem, tem inúmeras, né? Desde a Magazine Luiza até a Lojas Renner, a história toda dela, a Localiza, por exemplo, nesse setor que está indo, sempre foi muito bem. São empresas que sempre souberam lidar com crise e mostrar crescimento, quer dizer, inovar, dar um jeito de se virar e ganhar dinheiro nos momentos de crise. Então, o management é o principal. A gente avalia muito o management e a estratégia, né? Como é que o que eles estão pretendendo fazer e tal. Se eles estão com a estratégia certa, os bons managers estão sempre com a estratégia certa, né? E além de todas as outras questões que você olha em cada etapa da empresa, na análise do fluxo de caixa, na gestão de pessoal, o produto, como é que eles entregam o produto, a cultura que eles colocam na empresa, os profissionais que estão lá em cada uma das áreas. Quer dizer, tudo isso é muito importante, mas é o top management que faz. Então, essa combinação de top management com acionistas, que muitas vezes é um único acionista, mas a gente tem visto muitos casos de sucesso aí que claramente tem um controle mais pulverizado e são os acionistas que estão por trás, mesmo que de uma forma pulverizada, unidos para tocar bem a empresa. Isso também funciona, né? Sim, estou até com um livro aqui na minha frente que às vezes as pessoas associam, né, o Warren Buffett com o Value Investing, mas o livro aqui é bem Buffett Beyond Value, Why Warren Buffett Looks to Growth and Management When Investing, né? Essa discussão de growth versus value e tal. Na verdade, o growth e o management são um dos aspectos que estão dentro do valor de uma empresa. Esses caras podem tirar coelhos da cartola e entregar mais crescimento, mais rentabilidade. Então, isso é uma coisa que eu tenho ficado cada vez mais atento. Eu acho que até a dinâmica dos negócios no mundo tem ficado um pouco mais intensa, as vantagens competitivas elas nascem e morrem mais rápido, e gestão e a sua capacidade de se adaptar, para mim, vai se tornar cada vez mais relevante. Talvez no passado, onde as coisas fossem um pouquinho mais lentas, talvez você, um Bradesco e tal, aguentasse, vai. Hoje em dia que as coisas são muito rápidas, se o cara não tem, que nem o Brest falou, um produto ali, um aplicativo que, simplesmente funciona, cara, esse cara vai perder mercado e isso está acontecendo em vários segmentos aí. Então, gestão e rapidez na execução e o estratégia certa, eu acho que cada vez vai ser até mais importante do que as chamadas vantagens competitivas do passado. Talvez gestão eficiente seja uma vantagem competitiva. Não sei. Eu concordo plenamente. Eu acho que tem 2 exemplos aí, né, assim, só internacionais. Primeiro, um é bem claro, que é, além do management, a pessoa. Quer dizer, a Microsoft ia muito mal. Se olhasse a performance da Microsoft há 8 anos, 10 anos atrás, em relação a... E tinha um fundador lá, que estava como Paul, né, que era como presidente. Era um dos fundadores da empresa. Contra a Apple era ridículo, a Microsoft estava acabada, praticamente, né? E o Bill Gates entrou lá, voltou a tocar a empresa, essa impressão que passa, né? Que passou, e começou a tocar a empresa, e colocar uma estratégia, ir para a digitalização, corrigir os erros, ir atrás do que ela estava atrasada, e a qualidade do produto melhorou muito. Eu lembro que era difícil até você comprar um PC, acho que a Microsoft, o Windows estava tão ruim que eu me lembro de ir para Nova York ter dificuldade de achar um PC para comprar, assim, né, numa loja física, assim, não era... E era tudo... A Apple tinha dominado totalmente. Quer dizer, a Apple continua muito forte, mas é a pessoa. Quer dizer, o cara que está lá na frente faz muita diferença. Em outros momentos, talvez o grupo de pessoas, né? Quando no caso da Apple já é uma situação do grupo de pessoas ainda. E, quer dizer, quando Steve Jobs morreu, muita gente ficou preocupada. E a Apple continuou entregando muito, muito valor. Quer dizer, primeiro porque o sucessor dele aparentemente é muito bom também, e tem uma equipe
muito boa, enfim, que ela está conseguindo se manter também ainda numa posição muito boa. Então, é absolutamente pessoas. Quer dizer, se você não tem a pessoa adequada na empresa, e a empresa não vai para frente. Quem faz a empresa é pessoas, e ela vai bem enquanto tiver aquelas pessoas lá. Quando muda, a chance dela... É claro que sempre quem entra tem uma opção de continuar, fazer a coisa continuar. Mas se a pessoa não for tão boa quanto, não vai acontecer. Todas as histórias de sucesso têm por trás as pessoas, e todas as histórias de fracasso também têm por trás que aconteceu alguma coisa, alguma mudança no time que causou essas dificuldades. O problema disso é o seguinte, né, que às vezes se você olhar só as pessoas, entra nesse problema que o Thiago falou, né? Você pode ter momentos que você está comprando, está todo mundo adorando as pessoas, e os múltiplos ficam muito altos da empresa, porque todo mundo reconhece que aquele é um time vencedor, que são pessoas incríveis que estão lá atrás, e que a empresa é incrível, que tem produtos incríveis e tudo mais. E está crescendo e tal, daí o valuation fica muito alto. Daí fica difícil avaliar também, né? Você fica com receio de entrar e as coisas normalizarem um pouco mais e a ação cair, né? Então, esse é o problema que a gente tem. E é o problema que está todo mundo vivendo agora, né? Bresser, antes de terminar, fala aí os seus 2 maiores cases aqui atuais, né? Quais são as suas duas maiores posições, ou talvez as empresas que você acha mais interessantes no momento? Tá difícil, né, de falar isso. Olha, eu acho assim que dentro das empresas, a gente tem um pouco as incorporadoras, né? Uma empresa que já ganhou muito dinheiro no passado, a gente ainda tem como uma boa posição, que é a EZTEC. A gente tem uma posição razoavelmente grande. Ela está valendo 8 bilhões e vai lançar nos próximos 15 meses, talvez alguma coisa como 3 bilhões e 800, quer dizer, ela está lançando quase 3 bilhões por ano. Ela tem uma margem de 50%. Ele já disse que a margem vai ser menor, mas pode ser que surpreenda. Quer dizer, essa empresa lançando 3 bilhões por ano, e às vezes fazendo alguma coisa a mais, ela tem condição de dar um lucro superior a 1 bilhão por ano. Fácil, superior a 1 bilhão por ano. E até mais. Ela chegou a ter margem líquida de 50%. Então, quer dizer, eles têm muita capacidade de gerar valor, nunca trabalharam em volumes tão grandes, que é uma certa preocupação, mas eles são muito focados naquilo que fazem de uma forma muito bem feita, e eles têm, eu acho que, praticamente 13 bilhões de VGV de terrenos já comprados. Se a gente entrar num cenário onde os terrenos vão valorizar e os preços dos imóveis vão subir, a margem deles vai aumentar bastante. Então, esses 13 bilhões aí, com uma margem de 40% ou 50%, dá para ter uma ideia de quanto que pode ser feito de lucro com isso. Eu acho que esse é um caso interessante. Eu acho que ela, junto com a Cyrela, são as empresas mais bem administradas aí que tem no mercado, e já com uma tradição, com muita experiência. Ela tem algumas coisas guardadas na carteira aí, prontas para serem vendidas, que já estão prontas, inclusive. Quer dizer, que é praticamente caixa, e tem 1 bilhão no caixa aí dentro desse negócio. Esse estoque bastante grande de terreno. Ela não tem nenhuma permuta. Então, todo ganho, quando você tiver uma valorização, vai para o acionista. Não vai... Nas outras empresas, como você comprou, você está dando 15%, 20% da tua receita para o dono do terreno. Quando tem um aumento dos preços, você ganha, mas ganha menos também, porque o teu custo também sobe, né? Você vai estar pagando mais. No caso deles, está tudo pago. Não tem dívida, né? Não tem nada. Eles são muito ágeis em todos os momentos. Eu acho que essa é uma empresa interessante aí dentro do setor, e não tá de graça, mas você tem condição eu acho que se o cenário for realmente muito bom para esse setor imobiliário, ela vai ganhar bastante dinheiro. E eu tenho muita confiança também que, se o cenário mudar, ela vai ser capaz de parar no caminho.
Eu acho que talvez a gente, mudando totalmente no setor de commodities aí, a gente vem apostando, já faz uns 2 anos aí, acreditando, na Vale, achando que a empresa está muito barata. E, enfim, está no risco, não é um risco que a gente goste muito de ter uma parcela muito grande do portfólio. A gente tinha uma preocupação com o câmbio, a gente sabia que ali a gente ia ter uma proteção contra o câmbio e viu uma geração de caixa muito grande na empresa, né? Nós estamos falando de uma empresa que vale 60 bilhões de dólares e pode gerar 20 bilhões de dólares num ano. Quer dizer, você tem uma geração de caixa enorme. A gente não vê muito motivo para ter uma mudança, não tem um grande aumento de capacidade e tudo mais. A gente já viu no passado, se faltar o minério de ferro, o preço continua subindo. Então é um case interessante, a empresa passou por problemas sérios de governança, está procurando melhorar a governança. Ela não tem dívida nenhuma, praticamente, é pouquíssima dívida, 10 bilhões, é 0,5 vezes o EBITDA. A gente vê o risco é mesmo o preço da commodity, né? Então também é uma empresa aí bastante alta. Essas exportadoras, a gente tem na carteira e compramos no começo do ano, foi um acerto isso. A gente, quando vendeu várias empresas de consumo, e algumas estavam com múltiplos altos, uma das que a gente comprou foi a Klabin. E ela está indo muito bem. Ela tem expansão, tem crescimento, tem uma gestão bastante boa, quer dizer, está investindo ainda, então mais para frente vai continuar crescendo. E com ela se beneficia do mercado interno, ela está em setores muito bons, tem uma posição muito forte nos mercados que está. Ela pega um pouco essa onda de internet e tudo, com as embalagens que ela faz, e ela tem essa parte de câmbio também, né? Quer dizer, ela vende um produto que é em dólar e o dólar está bastante alto. E então ela vai continuar ganhando dinheiro. Então essas exportadoras vão continuar ganhando dinheiro. Se o câmbio continuar nesse patamar, elas vão ganhar muito dinheiro aí para frente. Porque elas vão ser capazes de investir e ter retornos altos, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Elas ainda têm alguns espaços para repassar preços aqui no mercado interno. Isso vai gerar uma inflação aí no curto prazo. Mas, de um modo geral, você vê agora a Gerdau, né? Quer dizer, que soltou um resultado de mais de 2 bilhões. Se você olhar as perspectivas do pessoal para o ano, para ela era um EBITDA muito baixo quando começou a crise. Aí. Então, essas empresas de commodities estão bem nesse momento e estão com múltiplos baixos, né? A gente não sabe se isso aí vai continuar, mas são boas. Agora, no varejo, acho que tem que ser mais seletivos, né? Eu falei aí que a gente gosta do Mercado Livre, a gente acredita que tantas iniciativas de fintech vão ser bem-sucedidas, como ela está conseguindo desenvolver essa parte de como está conseguiu se adaptar e crescer e está ganhando dinheiro com a internet. No último trimestre ela ganhou dinheiro com a operação, que não são todas que estão conseguindo ganhar dinheiro. Então ela está crescendo e ganhando dinheiro. Então isso é uma coisa que a gente gosta também, de ver uma empresa que está crescendo e está ganhando dinheiro. É uma empresa muito boa, não tem dívidas, está com 2 bilhões de caixa líquido, tem capacidade de investir. E apesar do valuation alto, se pensar que ela está na América Latina toda e que o Brasil tem muito crescimento, eu acho que é uma aposta segura, né? E talvez a vantagem dela em termos de valuation é que ela está ganhando dinheiro. A outra empresa que todo mundo sempre gostou bastante, a gente chegou a ter esse ano, ganhamos dinheiro com ela, ainda temos um pouco, mas está num múltiplo muito alto, é uma posição pequena nossa, e eu sempre já falei dela, a gente sempre gostou muito, e temos muito apreço aí pela todo o time de gestão e pelo CEO, que é o Fred. Ele é um verdadeiro empresário, um visionário, um cara do bem, totalmente do bem, que sabe competir.
e sabe tocar uma empresa e direcioná-la na direção correta é a Magazine Luiza, né? Agora, está com um múltiplo muito alto, e então isso preocupa muito. Quer dizer, acho que essa é uma preocupação que qualquer um deve ter em relação a, quer dizer, quando é que ela vai dar essa virada? Vai ter o resultado trimestral aí agora, as lojas, ela tem uma contribuição de resultado das lojas que é muito grande, e a gente tem que esperar um pouco passar essa pandemia. E o que eu gostaria de ver na Magazine Luiza é ela crescer com rentabilidade, com retorno alto, com lucro, um lucro forte. Todo investidor de verdade sabe bem escolher as ações nas quais ele irá investir. Quer saber esse segredo? Baixe agora o e-book Aprenda como analisar uma ação. É totalmente de graça no link da descrição deste podcast. Dá uma sugestão de 2 livros aí, você que é um ótimo gestor, quais 2 livros você indica para quem quer ser um bom investidor? Vamos pegar um livro mais basic assim e um livro mais hardcore. Olha, eu acho que os livros onde eu me formei, basicamente, foram os livros do Warren Buffett, na biografia dele, aquele livro, e os livros dele de um modo geral, mas The Warren Buffett Way foi um deles e tudo, então eu acho que vale a pena. Eu tenho livros, mas eu acho que os livros do Warren Buffett são muito bons, valem a pena ler. Eu estou com um livro de um economista aí que chama Yanis Varoufakis. Da Grécia, né? Da Grécia, exatamente. E tem um livro que ele ensina economia de uma forma muito básica para a filha dele, que mora na Austrália. Esse acho que é um livro que eu li recentemente e vale a pena ler. Então, acho que na parte de investimentos, eu acho que se a gente ficar no básico do Warren Buffett, a gente já aprende muita coisa, né? Lá atrás, os livros do Peter Lynch também eram muito interessantes. Então, esses clássicos aí, quer dizer, o livro do Soros, o Peter Lynch, o Warren Buffett, são os principais. Mas o Warren Buffett, sem dúvida, é a pessoa que eu mais admiro, que acompanho muito a vida. Tem 2 livros dentro. Tem o Poor Charlie, acho. E tem outro que tem na minha mesa. Tem outro na minha mesa que eu esqueci o nome, mas que são vários ensinamentos dele. Digita Charlie Munger na Amazon, lá que vocês vão encontrar. E eu tenho um livro dos 2. Eu tenho um livro do Warren Buffett e do Charlie Munger. Acho que é o único livro 100% nacional a respeito dos 2. E é um livro que a gente fez com muito carinho, está sempre bem avaliado, como todos os nossos livros aqui. As cartas do Warren Buffett são sempre manuais ali muito bons, né? E as entrevistas também, enfim, tudo que tem de material do Warren Buffett. E acho que hoje, não sei se o Brest vai concordar comigo, hoje eu tenho lido até menos livro e tenho lido mais artigos na internet que vão direto ao ponto e também YouTube. Eu acho que a gente às vezes, vamos dizer assim, é muito saudosista, né? Valoriza os meios do passado como os livros, mas a gente tem que valorizar os meios atuais, que às vezes são mais dinâmicos e se aprende mais. Nem todo mundo aprende lendo, tem gente que aprende vendo vídeo. Eu tenho aprendido cada vez mais no YouTube. O Twitter tem sido muito bom também, né? Você acompanhando pessoas no Twitter também tem sido outra ferramenta bastante bom. Mas, pelo menos para mim, mais para economia, para o debate econômico, mas também... Também é o telégrafo dos dias de hoje, né? Você, em uma linha, vem uma notícia que pode mudar o destino do mercado de uma hora para outra, né? Eu acho que o que o Thiago falou antes, de network, tudo, quer dizer, você debater com as pessoas as ideias, e eu acho que isso... quer dizer, além da leitura, claro que você lê, mas muitas coisas que você lê não se aplica tão diretamente ao Brasil, né? Aqui a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? A gente tem o Mercado Livre, tem essas empresas novas aí, a Pets aí, que soltou resultado, tem outras empresas aqui que estão indo para a Bolsa e tudo mais, então a gente tem que olhar, acho que a gente tem que conversar, mas eu acho que quanto mais se conversa sobre as empresas e mais se pensa em investimento, melhores decisões
a gente pode tomar. Eu acho que nesse momento, assim, quer dizer, com o valuation muito alto, um crescimento ainda incerto, no final do ano uma discussão política, um governo com muitos problemas que a gente tem pela frente, tem o Paulo Guedes muito bem intencionado e fazendo algumas coisas certas, mas tendo dificuldade em outras áreas. Então eu estou com uma percepção muito negativa, muitas críticas internas, muitas críticas no exterior, pela política de educação, cultura, meio ambiente, tudo mais. A gente tem muita incerteza dentro desse cenário todo. E eu acho que as coisas vão dar certo, tudo. Mas essa discussão agora, por exemplo, que a gente vai ter fiscal aí, vai ser meio dolorosa aí pela frente, né? A gente, assim, fazer muitas apostas que dependem de um crescimento no curto prazo, assim, é um pouco arriscado, assim, para o portfólio, né? Das empresas que abriram capital recentemente, tem uma ou outra aí que você acha que a gente tem que ficar de olho? Bom, acho que essa Pets aí é uma que tem que ficar de olho, para ver se ela tem ainda crescimento bastante de mercado. Você pode citar algumas aí para ver se eu acompanhei? Bom, tem Pets, tem Grupo Mateus, tem a Trackfield. Quero já fez? Já fez. A Quero eu não conheço, mas não conheço tão bem, não conheço bem. É regional, né? A regional veio lá do fundo, do fim, tá indo. Eu acho que a Track and Field sim, né? A Track and Field tem uma história de sucesso e tal, acabou saindo num valuation mais razoável e os caras são bons lá, são muito bons. É um pouco um nicho, né? Um nicho de mas se eles quiserem, se eles tiverem gás aí para fazer um negócio acontecer, eu acho que eles têm bastante condições. Eu acho que o Grupo Mateus aí, eu não conheço muito, mas ele está muito diversificado, tem todos os formatos. É aquele negócio de foco, né? Quando você tem muitos formatos, o Mercado Livre tem um formato, né? Sei lá, o Itaú pode ter vários formatos, porque mas é cartão de crédito, outras coisas, mas ele já trabalhou muito em cada um desses negócios. Então tem poucas lojas em cada um dos formatos. Eu não acho isso uma receita de sucesso muito grande. Quer dizer, se o mercado está bem, está lá no Nordeste, teve esse negócio do auxílio emergencial que ajudou bastante. É uma empresa competente, assim, mas não é uma empresa que... Eu não consigo ver um ganho muito grande, né? Essas empresas aí que abriram capital na bolsa, aí, essas duas de baixa renda, tem gente competente por trás aí, né? Das construtoras, e também um pouco concentrado no mercado deles. As outras construtoras, tem algumas boas, outras acho que não tão boas, mas é basicamente difícil de avaliar. A gente não conhece tão bem o management team por trás, e construtora é uma coisa muito complicada também. Tem saído muita coisa que algumas coisas foram para a bolsa, ou tentaram ir para a bolsa, só porque o mercado estava num boom muito grande, conseguiam múltiplos muito altos. Mas não tem muita coisa que eu tenha visto até agora aí que estimule bastante. Eu acho que a Pets é uma empresa que foi sempre muito bem tocada, e a Track and Field é uma empresa que eu gosto muito. Assim, né? Como consumidor, acho os caras, acho uma empresa que sempre foi muito bem, é genial. Quanto que ela tem para crescer, ainda a gente não sabe. Toda essa parte de digitalização, como é que eles vão poder utilizar isso para crescer. Mas eu, de um modo geral, não tem tantas empresas assim. Eu acho que tem um ambiente muito criativo aí que está acontecendo no Brasil nessa parte de internet, né? Eu acho que esses fundos, os fundos de venture capital aí devem estar se divertindo muito, vendo novos negócios disruptivos e tudo mais. Mas eles ainda não chegaram na bolsa. Vão chegar. Beleza, Bresser, muito obrigado pela presença aqui. Te convidar para um almoço um dia. Obrigado você também, Lucas, por ter preparado aí tudo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste podcast. E a gente se vê na próxima quarta. Forte abraço a todos.